O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha repudia a proposta do governador do estado de remeter um projeto de lei propondo a reforma tributária no Rio Grande do Sul. José Carlos Trujillo faz uma análise mais ampla da situação e recorda da época em que o governador Sartori propôs a elevação de alíquotas de ICMS sobre alguns segmentos. De acordo com o presidente da SIX Farroupilha, o Estado, no passado, pediu elevação de impostos e prazo para realizar reformas estruturantes, mas acabou não fazendo o dever de casa. Já entra esse projeto de lei 184 em caráter de urgência na Câmara. Então, dada a complexidade, já não seria normal se ter um projeto de tamanha abrangência e cronogramas pesados num tão curto espaço de tempo para ser abordado. Mas o pior não é isso, é que essa história, se for ver, ela começou praticamente há 5 anos atrás. Ainda na época do governo Sartori, ele pediu trégua, literalmente, né, digamos assim, a sua base presente na Câmara dos Deputados Estaduais, Legislativa, justamente para quê? Eu preciso de um fôlego, o Estado precisa de um fôlego, né, para ser melhor gerido. E ele, pedindo esse fôlego, foram reajustadas alíquotas do Imposto de Circulação de Mercadoria, ICMS, seja energia, seja telecomunicações, enfim, ele de certa forma democratizou o aumento, né? Porque quem é que não paga energia, quem é que praticamente está isento da questão de combustível, mas tacou uma talagaça de imposto sobre todo o Estado, pedindo uma trégua para que reformas estruturais fossem feitas. Só que 5 anos se passaram, houve troca de governos, a gente reconhece que algumas alterações foram feitas, algumas privatizações ou movimentações foram feitas, mas em tamanhos minúsculos, digamos assim. E aí, passados 5 anos, a lei que garantia, digamos assim, a presença dessa alíquota majorada dos impostos, ela finda agora ao final do ano, e o governo diz que vai perder. Como é que ele vai perder? Foi dado, né? Foi dado, digamos assim, um superávit na parte da entrada de receitas para que ele tivesse condição de, enfim, conduzir os pagamentos. Muitos se falam dos funcionários públicos, usam, digamos assim, ele como fachada, mas o governo é gastador, né? E usa esse escudo para dizer que precisa para saúde, funcionalismo, mas na realidade isso é uma parcela do todo que é mal gerido. Enfim, finda esse prazo e vai haver essa perda, digamos assim, de quase 3 bi, e o governo está desesperado porque, em vez de trabalhar na parte de gastos, continua a trabalhar na parte da arrecadação. Então, não há quem... O governo não está gerindo os gastos, talvez? De como um todo, porque há também de se ressaltar que quando fala-se de governo, pensa que é só a parte do executivo. Sim, né? Não é só ali. Não é só ali. Então, na hora que se fala de governo do Estado, nós temos a parte do executivo, legislativo e também do judiciário. Então, digamos assim, existem gastos de sobremaneira que ultrapassam mais de 80 e tantos % da receita só para manter a parte de funcionalismo sendo paga. Entenda-se funcionalismo não só aqueles que trabalham, não é só o professor, o assistente de saúde ou tudo mais. Estão sendo pagos também aposentadorias, regalias, certas castas que existem dentro do governo, por digamos exemplo, assim. Né, presidente, na própria estrutura do executivo, a gente tem ali uma estrutura pesada, me parece, um número grande de secretarias. Ao mesmo tempo, né, mais de 80% da arrecadação vai para pagar inativos, para aposentados. Veja bem, pessoal, e aí você pega Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público e mais Assembleia,
Haja saco Aonde para que vai aguentar. isso? Então, existem espaços tremendos. Pega, por exemplo, essa questão do DAER, né? Aí tem DAER, tem EGR, tem Secretaria de Transporte e tudo mais. E as estradas esburacadas. E aí você pega uma estrada que movimenta toda a serra em direção à capital, a aeroportos e portos e tudo mais, com uma pedra no meio do caminho, estrangulando para uma pista, que fica quase um ano, digamos assim, para ser meia retirada. Então, assim, ó, é uma incompetência de gestão de recursos públicos absurda, né? Então, tem toda essa história, por isso que eu fiz de resgatar, digamos assim, a origem disso tudo, porque é sim majoração, né? É sim mudar o contexto, porque antes esse valor estava sendo contemplado como a geração de determinados itens, isso acabou porque foi dado um prazo para se fazer o dever de casa, esse dever de casa não foi feito na sua competência e na sua amplitude, e agora vem de novo, muda-se os parâmetros, porque, opa, eu não vou mais pegar daqui, mas vou pegar daqui, dali, ou seja, um absurdo. Então ela é inoportuna, olha, dá para colocar um mundo de adjetivos, digamos, em cima dela, mas de fato ela aumenta tributos e vai mexer em situações assim que são, eu vou dizer, quase que calamitosas, porque uma hora que você vai taxar tudo que o Rio Grande do Sul tem de competência ou de produtos de referência, não é possível, estamos dando um tiro no pé. Então, taxar agronegócio, taxar os insumos, digamos assim, do agronegócio. A cesta básica. A cesta básica como um todo, que afeta toda a população. Você, digamos assim, explorar, digamos assim, a parte da vinicultura com mais amplitude de impostos, que é uma competência do Rio Grande do Sul, vai querer dizer que está promovendo o desenvolvimento, que está querendo trazer para o desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Eu falei, não, você pega tudo aquilo que está trabalhando bem e ainda vai lá e suga mais, não, isso aí é um contrassenso. Isso aí não há quem convença, digamos assim, quem está nesse meio, tanto que veja a repercussão, não vou falar de SIX, mas a aderência das outras entidades em realmente somar forças para fazer coro e para fazer eco e fazer com que na realidade, pessoal, são os deputados que vão votar. E são 55 deputados. São 55 deputados, eles vão votar representando a todos nós. Então, eles têm por obrigação representar-nos. E para isso, eles têm que estar alimentados com aquilo que pensa a comunidade, que pensa as pessoas, que pensa todos os entes, digamos assim, que fazem com que a vida aconteça, com a economia se desenvolva, e não simplesmente por interesses de, olha, eu não vou pegar daqui, eu vou pegar dali, ou queira usar o montante arrecadado como forma de ludibriar pessoas de classe menos favorecida, porque essa questão de pegar benefícios que são dados, para pegar uma porcentagem disso, para formar um fundo, e esse fundo ser, digamos assim, facilmente pleiteado pelas camadas de baixa renda, desde que se cadastre no Banrisul, que tenha cartão, que pegue fila e que guarde notas fiscais. Isso é simplificação, isso é fazer, digamos assim, justiça social. Isso é uma baita de uma enganação. É assim de deixar com as veias, digamos assim, porque não tem cabimento, sabe? Não há maneira de que trate de como simplificação uma reforma que quase 40 páginas e outra. Quando foi apresentado efetivamente o projeto de lei, né, ele veio depois de uma apresentação que foi divulgada de um PowerPoint, né? O famoso PowerPoint. E esse PowerPoint e tudo mais morava, vamos fazer isso, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí quando se começou a entrar um pouco mais detalhes, via que a parte de benefícios ou era já causa ganha, né, digamos assim, ou então tem também um benefício que não acontece de imediato. Vai precisar de 2020, 21, 22, 23 para ele se tornando verdade.
Então, os benefícios, né, vêm, digamos assim, a passos de cágatos, né? E o aumento de alíquotas vem a partir do dia 1º de janeiro. Então, a injustiça, a falta de sensibilidade com as atividades é algo deplorável. Agronegócio, a cesta básica, remédios, pessoal, é pesado, é pesado. O projeto de lei da reforma tributária do Rio Grande do Sul, que sofreu alguns ajustes pelo governador do estado, deverá ir à votação na próxima quarta-feira na Assembleia Legislativa. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.